Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia. O nosso desejo é que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Este programa está no ar em Recife e região metropolitana pelo Canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também pelo Spotify e nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Compartilhe nossos links com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas pelo estudo da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a 6ª lição com o título A Consciência, o Tribunal Interior. E para comentar esta lição, contamos com a presença, mais uma vez, do pastor Almir Caetano, o pastor que coopera com o nosso pastor ali na área 20, também professor da ex-TEADEB e autor do livro, A Doutrina da Criação, publicada por nossa editora Berea. Pastor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Amém, pastor Jackson, Pai do Senhor a todos os demais componentes dessa mesa e a toda a audiência que com certeza desfrutará desta maravilhosa aula. E também conosco o evangelista Sóstenes, que coopera ali como a vice-coordenação do departamento de adolescente, ajudando ali o pastor Sérgio, que ajuda o nosso pastor presidente, além também de ser professor do nosso seminário e também escritor de nossa querida e estimada editora Berea. Pai do Senhor, ministro, é um prazer tê-lo aqui conosco. A paz do Senhor, pastor Nath Jackson, os demais companheiros que estão aqui e aos irmãos que estão em nossa audiência, a paz do Senhor. E também o irmão Jonas Santana, também professor do nosso seminário e cooperador. Pai do Senhor, irmão Jonas, é um prazer tê-lo aqui conosco. Paz do Senhor, pastor, prazer é todo nosso, pastor. Nesta lição, refletiremos sobre a consciência como um tribunal interior que acusa, defende e julga. Elencaremos que ela funciona segundo a lei moral, as escrituras sagradas e outras fontes normativas. Veremos que a consciência escrutina, emite juízo sobre todo o comportamento humano. E, por fim, destacaremos a importância da consciência guiada pela Palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Pastor Almir, o senhor poderia ler, por favor, o textuário desta semana? Pois não. O textuário nos diz: e, por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 24 e o versículo 16. Evangelista Sóstenes, qual a verdade prática desta semana? Bem, pastor, a verdade prática nos diz: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? Essa lição tem 3 objetivos. O primeiro, mostrar aos alunos a origem da consciência humana como um senso moral dado por Deus, reconhecendo seu papel antes e depois da queda. Segundo objetivo, ensinar que a consciência atua como um tribunal interior, capaz de acusar ou defender, incentivando o autoexame constante. Terceiro objetivo, alertar os alunos para as falhas e deformações que a consciência pode sofrer quando não é orientada pela verdade bíblica. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Romanos, no capítulo 2, versículos 12 ao 16. Acompanhe conosco. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência
e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, nesta oportunidade estudando a 6ª lição, que tem como título A Consciência, o Tribunal Interior. Semana passada estivemos estudando a lição de número 5, que teve como título A Alma, a Natureza Imaterial do Ser Humano. E na lição anterior, nós pudemos estudar sobre os atributos da alma. Nós vimos aqui os atributos que a Bíblia descreve atribuindo à alma. Aprendemos também sobre a natureza da alma, sua imaterialidade e imortalidade. E por fim, nós concluímos com a aplicação que o autor da lição fez dentro da mordomia da alma, falando sobre a alma renovada e submissa a Deus, dando algumas orientações de como você pode manter uma alma sadia, uma alma cheia de saúde. Ali, entre outras coisas, ele recomenda a vida devocional, leitura da palavra, oração, que é o que nós encontramos nas Escrituras. Esta semana, vamos falar agora da consciência, o tribunal interior, que, como estudado durante esse trimestre, é um atributo, ou como alguns autores chamam, uma faculdade da alma, a questão da consciência. Mas antes de entrarmos na discussão da consciência, eu quero chamar a sua atenção, professor, para lhe sugerir que antes da abordagem desta lição, estude esta lição com calma, leia todos os textos que o autor da lição apresenta como fundamentos de cada argumento que é trabalhado em cada tópico e subtópico. Procure, acima de tudo, orar ao Senhor, pedir a Ele direção, pedir a Ele esclarecimento, que Deus abra a mente para a compreensão. É possível que um ou outro professor, de repente, acabe se deparando com alguns tópicos da lição e diz assim: pai, eu estou com dificuldade, a lição não está entrando na minha mente. Se não está entrando na sua mente, pare um pouco, dobre o joelho, ore ao Senhor, peça: Senhor, abra a minha mente, que eu quero exercitar a vocação para a qual tu me vocacionasse, Senhor, para o magistério cristão. E assim como Jesus, lá em Lucas 24, abriu o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem as Escrituras, o mesmo Senhor está com você, meu irmão, minha irmã. Ore, que Deus abre sua mente para que você compreenda, para que você entenda, porque Ele sabe, e quem o maior interessado nisso é Ele, porque sabe que você, meu irmão, minha irmã, estarão sendo instrumentos de Deus para o ensino da sua palavra a outras pessoas, aos seus filhos espirituais. Então, lembre-se, não deixe para estudar em cima da hora, vá estudando paulatinamente durante a semana, orando ao Senhor, pesquisando e sempre tomando cuidado com duas coisas, dois extremos que o professor não pode nem sobre a forma nenhuma realizar. O primeiro extremo é o extremo do excesso de informação. Vai buscar tanta informação sobre o assunto que na hora de falar não sabe o que vai falar, porque tem tanta coisa para falar e acaba não tendo um desenvolvimento a contento da lição. E por outro lado, outro extremo, dizendo: olha, tem tanta coisa para falar que eu vou deixar que o Espírito Santo me use lá no horário da escola dominical. E o Espírito Santo, lembrando que Jesus disse, não é eu que disse, Jesus disse, não é eu que digo, Jesus é que disse, que o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mas o Espírito Santo só vai lembrar se eu estudar. Então eu tenho que estudar para que o Espírito Santo na hora possa lembrar daquilo que eu estudei. Então, nem levar, nem
estudar tanto, que ter tanto excesso de informação, que não sabe elencar o que é prioridade porque é muita informação, nem também dizer assim, não, eu não vou estudar, que a lição está fácil, o Espírito Santo vai dar, e aí entramos naquele princípio paulino, né? Princípio lá de Romanos 12, 7, Paulo diz, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O professor que se dedica, ele não pode, sob hipótese nenhuma, chegar na frente de uma sala de aula sem antes ter se debruçado, ter orado, ter lido a Bíblia e ter lido a lição. Porque se ele não assim o fizer, ele pode até fazer, mas não estará realizando, exercendo o seu ministério, o seu serviço cristão com excelência. Pastor Almir, a consciência, o tribunal interior. Nós vimos semana passada, né, que a consciência, alguns falam atributos, outros falam faculdade, que está ligado diretamente à alma. E qual é a relevância do estudo deste tema aqui nesse conjunto da lição da escola? Perfeito. Haja vista que nós estudamos semana passada sobre a composição da alma, é interessante observar que a alma, como uma composição que o próprio Deus ele instituiu na existência humana, dentro desta alma vem agora os atributos. Esses atributos, eles são alimentados pelo próprio Deus e pela palavra de Deus. A primeira vez que Deus alimenta esses atributos, dá a ele parâmetros, está em próprio livro de Gênesis, no capítulo 2, os versículos 16 e 17, isso aí antes do pecado ainda, que dizem assim, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A partir desses dois versículos, Deus ele começa a inserir no homem parâmetros morais, parâmetros legais, e como diz aqui na introdução, esse senso moral, que nós chamamos de consciência, podemos chamar de faculdade, podemos chamar também de atributo, muito bem. A Bíblia vai dar uma contextualização de senso moral. E este senso moral é justamente o que vai acusar, é o que vai ordenar, é o que vai trazer regulamento, né? E vai funcionar justamente assim. Ele tanto defende como acusa, não é? E funciona segundo essa lei moral, que ela não é comum apenas aos cristãos, ela é comum a todas as pessoas. E a própria Bíblia, como nós acabamos de ler, as Escrituras Sagradas, e também entram aqui outras fontes normativas, né, que o escritor, o comentarista, ele diz também que essas fontes normativas, posteriormente, elas são alimentadas pela família. Em Deuteronômio capítulo 6, os versículos 6, 7 por diante, nós vemos ali Deus também trazendo esse regulamento moral, esse regulamento através da família, quando diz ensina o teu filho, no andar, no levantar, em todos os caminhos. Depois tem a igreja como fomentadora justamente dos princípios divinos, da palavra de Deus, né? O professor Jonas leu aqui nos objetivos, e o terceiro objetivo diz assim, alertar os alunos para as falhas e deformações que a consciência pode sofrer. Quando? Quando não é orientada pela verdade bíblica. Então, depois vem o Estado, né, através das leis, das constituições, e a consciência ela vai escrutinar, ela vai averiguar, ela vai se aprofundar nisso para emitir um juízo sobre todo o comportamento humano. E aqui nós vemos Deus alimentando a consciência de Adão, não é? Eva também já havia sido criada, mas aqui no versículo de número 10, e do capítulo 3, versículo 10, ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi. E no versículo 11, e disse Deus, quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei,
que não comestes? Então, o próprio Deus que implanta, que insere esse contexto, é o mesmo depois que vai usar o mesmo parâmetro para julgar. Então, a consciência é esse tribunal que é alimentado por Deus, ele é inserido por Deus dentro da alma, né, como atributo, para que lá na frente nós sejamos julgados justamente por aquilo que Deus há orientado desde o princípio. É como eu sempre digo, eu acho que já ouviram falar várias vezes, que o livro de Gênesis não é só o livro das origens, é o livro das origens e também dos propósitos eternos de Deus. E essa consciência ela é ativada justamente no momento onde Deus implementa a primeira lei moral. Quando ele diz a Adão, olha, você pode comer de tudo, mas desta árvore você não pode comer, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então a consciência ela é ativada, e o que era o certo de Adão? O certo de Adão é fazer o que Deus disse. E o que era errado para Adão naquele momento era desobedecer a ordem de Deus. Então, antes mesmo da lei escrita, já existia a lei moral. A lei moral que era implantada na consciência. E perceba, pastor, que o inimigo ele vai tentar a Eva justamente naquilo que Deus havia dito e falado. Alguns dizem que Deus falou para Adão, não, Eva também escutou o que ela estava. Assim como Eva comeu o fruto, Adão também estava presente. Apesar de não ser mencionado aqui, mas comeu com ela. Ela não foi dizer, vem cá, Adão. Ele já estava junto dela e comeu com ela, ou seja, afetou justamente os dois. E o diabo, ele vai sempre, porque a lei moral, ela está nos escrutinando a nossa consciência 24 horas por dia. Não precisa nem necessariamente acontecer para que ela seja ativada. Mesmo antes de acontecer, a nossa consciência, quando ela está alinhada com Deus e com a sua palavra, antes que aconteça, nós já temos a capacidade de ir analisando aonde é que aquilo ali pode chegar. Foi o que faltou em Eva. Vamos para a próxima tela, por favor. Próxima tela é ministro Sóstenes. Sim, senhor pastor. Aqui nós temos o mapa mental nos apresentando, dentro desta temática, como devemos nos conduzir nesta lição, não é? Então, a primeira proposta é mostrar a condição do homem antes e depois da queda. E aí nós vemos que o comentarista, ele propõe 3 reflexões pertinentes. E aí nós vemos a primeira manifestação, no caso da consciência, depois o direito natural e, finalmente, ali nós vemos a escrita no coração do homem, não é? Em seguida, nós vemos aqui que a lição vai nos encaminhar para ensinar como ocorre o funcionamento da consciência. E aí nós iremos ver que neste tópico teremos a acusação, defesa e julgamento, as vãs justificativas e o debate no tribunal. Finalmente, a lição vai nos convidar a um alerta sobre a falibilidade da consciência. E aí nós iremos perceber 2 tópicos interessantes: os defeitos da consciência e Deus como o supremo juiz. Vamos para a próxima tela. Aqui nós temos o uso do texto áureo, né? Que está em Atos, capítulo 24, versículo de número 16. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. E aqui nós vemos uma consciência sem ofensa. Uma consciência inculpável é citada nas Escrituras como uma das nossas armas mais essenciais para uma vida e ministério espirituais bem-sucedidos. 1. Uma boa consciência inclui a liberdade interna de espírito que se manifesta quando sabemos que Deus não está ofendido por nossos pensamentos e ações. E aqui nós vemos as citações, né, do Salmo 32 e o verso do número 1, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 16, e a primeira carta de João, no capítulo 3, versículos 21 e 22. Próxima tela. E aí nós chegamos a uma definição, né, do termo consciência. O termo grego
para consciência é sineidesis, que é composto de uma preposição sin e do verbo eidos, conhecer, indicando um conhecimento que se tem de si mesmo, ou seja, um autoconhecimento. Portanto, uma faculdade da alma que distingue o certo do errado, que lhes permite acusá-los ou desculpá-los, agindo como um juízo interno. Nós vemos aí, pastor, que o termo sineidesis refere-se a uma condição do homem de estar inteirado, de ter conhecimento. Nós vemos aí que fala do homem estar consciente. A consciência, como já apresentou aqui o pastor Almir, refere-se ao tribunal interno. É um tribunal que está dentro do próprio homem. E aí existe uma distinção muito clara do que é o homem simplesmente através de uma definição biológica, como possuidor de vida e sendo comparado aos demais seres vivos, como um animal, por exemplo. E aqui está essa distinção, porque Deus coloca dentro do homem esse tribunal, o qual chamamos de consciência, e esta consciência vai dar a oportunidade ao homem dele poder julgar aquilo que é certo ou não. Existia um filósofo no período de Cristo, Filo de Alexandria, que ele apresenta que pelo menos há 3 funções interessantes de serem percebidas na consciência. É que, primeiro, a consciência expõe um ato que o homem está realizando. Depois, a consciência julga aquele ato como sendo procedente positivo ou negativo, e depois convence o homem daquele ato que ele cometeu. E aí nós podemos perceber que essa consciência do homem, ela vai justamente revelar o que o pastor Almir bem colocou aqui, esse aspecto moral do homem. Porque quando Deus transmite esse aspecto que está nele ao homem, esse atributo, ele comunica, ele dá esta habilidade ao homem de saber o que é certo e o que é errado, em sua consciência, através da natureza e através da lei escrita. Vamos para a próxima tela. Na próxima tela, irmão Jonas, nós temos antes e depois da queda, a primeira manifestação, o direito natural e escrita no coração. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí nós temos as funções da lei e da consciência. A lei de Deus como tribunal exterior e sua função. Os judeus e os gentios estão na mesma situação, e o conceito de consciência como tribunal interior. Eu queria que o senhor pudesse comentar sobre essa tela. Pois bem, pastor, nós temos logo no primeiro tópico, no primeiro item, né, a lei de Deus como tribunal exterior e a sua função. Romanos capítulo de número 2 e o versículo de número 12, é muito interessante que o apóstolo São Paulo comenta sobre esse tema da questão da consciência. Lê esse texto, 2 e 12 de Romanos diz assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei também serão julgados. Os judeus e os gentios estão na mesma situação, ainda no versículo 14, para fazer uma leitura completa, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis. Com destaque no versículo 14, para explicar essa tela, que o capítulo 2, versículo 14, tem uma palavra, já que estamos usando a revista corrigida, que diz assim: que os gentios fazem naturalmente as coisas que são da lei. Ou seja, como o pastor Almir bem colocou, Deus colocou no ser humano a lei, que é justamente essa lei da consciência que está instalada na pessoa. Isso pertence à própria alma. Na hora da criação, é Deus quem coloca justamente essa lei, que o autor vai chamar de lei moral, lei natural, que está aqui dentro. O conceito de certo e o conceito de errado. Quem instalou isso foi Deus. De maneira que quando o homem pecou, a pergunta de Deus para o homem foi: quem te mostrou que tu estavas nu? Está no livro de Gênesis. Deus faz aqui: quem foi que te mostrou? Quer dizer, foi o diabo que te mostrou? Foi Eva que te mostrou? Não. A consciência que já estava instalada disse:
tu erraste. Ou seja, a lei de Deus, como diz aqui no texto, ela é o tribunal exterior, ela veio de fora, foi instalada justamente no ser humano, e os judeus e os gentios estão na mesma situação, porque ambos compartilham da lei natural, e a lei escrita de Deus, ela se comunica também com a lei natural, ou seja, os princípios que estão lá. Paulo não está falando aqui das questões cerimoniais da lei, das questões civis da lei, mas sim daquele princípio que é inato, a questão do certo e a questão justamente do errado. E na parte final diz, o conceito de consciência como tribunal interior e sua função, realmente está no capítulo 2, versículo número 15, aí essa consciência serve como tribunal, que por sinal no tópico 2 da lição, o autor foi muito feliz quando ele trabalha, claro, nós iremos detalhar isso posteriormente, que a consciência ela serve para acusação, serve como defesa e serve também como julgamento. Em síntese geral, a lei moral, ela tanto pertence tanto está no judeu como também está no gentio, ou seja, todos compartilham e todos sabem do que é certo, do que é errado no seu sentido moral. É claro que essa consciência pode ser maculada, manchada, mas isso é uma faculdade inata presente na alma. Esse assunto eu queria ainda tratar ainda nesse tópico, mas nós vamos para um rápido intervalo, logo mais retornaremos comentando ainda o primeiro tópico de nossa lição. Voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a sexta lição que tem como título A Consciência, o Tribunal Interior. E no bloco anterior nós trouxemos aqui uma introdução, iniciamos o comentário de nossa lição, no primeiro tópico de nossa lição, e paramos aqui, Romanos capítulo 2, versículo 12, irmão Jonas fez uma exposição sobre a lei de Deus como tribunal exterior, mostrou que os judeus e os gentios estão na mesma situação, citou aqui Romanos 2 e 14, né? Eu queria citar novamente, 2 e 14 aqui na NAA diz o seguinte: quando, pois, os gentios que não têm lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham lei. Versículo 15. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. É interessante, nós trazemos aqui uma palavra rápida, né, dentro do texto aqui de Romanos capítulo 2, primeiro para esclarecer o que é que o texto não diz. Primeiro, o texto em nenhum momento está dizendo que as pessoas serão salvas pelas obras, porque aqui o texto aparentemente parece mostrar isso. Versículo 15, estes mostram uma obra da lei gravada no seu coração, que é confirmado pela consciência deles e pelos pensamentos conflitantes, que às vezes acusam e às vezes defendem. Primeiro, ninguém será salvo por obra da lei. Segundo, a consciência humana, e nós veremos no próximo tópico agora de nossa lição, a consciência humana, em decorrência do pecado, ela apresenta muitas deficiências. Logo, por si só, ela não pode servir como única fonte de revelação e escrutínio para a salvação. Até porque, vale lembrar que o texto de Romanos, Paulo escreve a carta aos Romanos com o objetivo de mostrar a doutrina da justificação pela fé. E no capítulo 2, o que Paulo está argumentando com os judeus é que ele está mostrando, expondo a vergonha alheia dos judeus, vamos assim dizer, é que os judeus, mesmo tendo a lei, tendo a revelação, tendo os profetas, tendo culto, tendo tudo, todo o privilégio que eles tiveram e que eles teriam muito mais motivos para cumprir a vontade de Deus com relação aos princípios da lei,
Ele diz, olha, eu quero dizer a vocês, Paulo está dizendo, quero dizer a vocês que os gentios não tem aí a lei de Moisés, não tem nada disso aí escrito, mas eles se comportam como se tivesse lei, mesmo não tendo lei. Então, vale pontuar de que aqui Paulo não está falando em que algumas pessoas serão julgadas pela lei e outras pessoas serão julgadas pela consciência, que o judeu será julgado pela lei e os que não são judeus serão julgados pela consciência. Até porque, se entendermos dessa forma, estaria conflitando com a própria teologia paulina do livro de Romanos, que está em Romanos, no capítulo 1, podemos dizer assim que é o texto áureo do livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz o seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então, aqui em nenhum momento está dizendo que as pessoas serão salvas pelas obras, até porque pelas obras ninguém se salvaria. Isso Paulo escreve também aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz que a salvação não vem das obras. Versículo 8 a 10, 10 especificamente, que a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. Segundo Paulo, também não está dizendo que as pessoas serão salvas à luz da consciência e da revelação que elas têm, até porque o versículo 16, ele diz o seguinte: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, olha Cristo Jesus aqui apresentando, julgar os segredos das pessoas. Quem vai julgar os segredos das pessoas? Cristo Jesus. Isso aqui já preconiza aqui a morte de Cristo, a ressurreição, a exaltação, o poder de Cristo ter recebido o direito de julgar todas as coisas pela obra vicária que conquistou na cruz do Calvário. E o texto diz o seguinte: de acordo com o meu evangelho, ou seja, não será julgado segundo a lei da consciência de ninguém, será julgado de acordo com o evangelho, fato que é reforçado no versículo 17, que diz, porque de 1:17, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, é importante deixar claro isso, porque existe uma linha aí de pensamento que diz que Deus há de salvar as pessoas até dentro de outras religiões, desde que elas sejam sinceras, desde que elas manifestem temor, elas serão salvas. E aí nós temos um grande exemplo, uma jurisprudência, vamos assim dizer, dentro das Escrituras, que está escrito lá em Atos 10, Nós temos Cornélio, que a Bíblia diz que Deus recebia aí a oração de Cornélio, recebia o favor que ele realizava, as esmolas. Entretanto, precisou de um Pedro lá, levar o evangelho, ouvir o evangelho e tomar a decisão para Jesus. É bem verdade que nem tudo para tudo a gente não tem resposta. Existem coisas que estão sempre dentro da jurisdição divina. A Bíblia, ela não foi revelada para revelar tudo, ou para explicar tudo, até porque Paulo aqui aos Romanos, Paulo vai dizer o seguinte: o que de Deus se pôde conhecer, versículo 18 e 19, o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, Deus revelou apenas aquilo que ele queria revelar. Sempre dizemos, tudo que a Bíblia diz que Deus é, mas nem tudo que Deus era, a Bíblia diz, porque Deus é infinitamente maior do que a Bíblia diz sobre ele. E nem tudo nós teremos compreensão, porque existem coisas que estão dentro da gerência da economia divina, e para compreender, teríamos que ser Deus. E fato esse, impossível, porque além de criaturas, nós somos limitados pelo pecado. Uma coisa é fato: a salvação sempre será pela fé. A salvação sempre será por meio de Jesus Cristo. Não foi eu que disse, foi Jesus que disse. Jesus disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for
por mim. E aí, pastor, tem coisas que a gente não consegue responder. E nunca responderemos, né, pastor? Porque se estamos tratando da existência humana, se estamos tratando de salvação, e Deus é o que administra e de repente revela o seu amor, a oportunidade do ser humano de reatar a comunhão com Ele, então não tem como a gente mensurar como Deus é capaz de fazer isso. Uma coisa a gente sabe: salvação só por meio de Jesus. Muito bem, pastor. E nós observamos como tudo está conectado. Primeiro veio a lei moral. Em seguida vem a lei escrita. E como o senhor bem falou, citando Romanos 1, 16, 17, graças a Deus que nós temos a lei escrita, o Evangelho, não é? Que é o poder de Deus. E é por meio dele, né? Nós definimos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática e conduta. E é justamente por meio dessa lei escrita que Deus também nos dá a capacidade, que aí vem, Deus apenas não entrega lei, não entrega apenas mandamentos, não entrega apenas um contexto moral, mas Deus agora nos dá também a capacidade de entendê-la, de interpretá-la. E é aí onde entra a questão do discernimento. Esse discernimento ele funciona dentro de duas vertentes, uma espiritual, que é aquela que nós estudamos na lição passada, que por meio do Espírito, que se conecta com a alma, interpreta a lei de Deus, e aí nós atuamos. O discernimento espiritual, quando ele está conectado com Deus, ele vai nos ajudar e vai nos facilitar o entendimento. Após a queda do homem, nós vemos aqui, e esse discernimento, ele é visto em nós por meio da faculdade mental, da cognição, da percepção, e também das faculdades físicas e biológicas, né? Quando nós lemos aqui, por exemplo, em Gênesis capítulo 2, quando Deus pergunta a Adão, Gênesis capítulo 3, desculpa, versículo 9, quando Deus pergunta: onde estás, Adão? E Adão responde: ouvi a tua voz. Isso é uma fisiologia do ouvido. Ouvir é uma fisiologia do ouvido. Em seguida ele diz assim: temi. Temer é uma sensação, é um sentimento, é justamente provocado pela sede das emoções que é a nossa alma. E escondi-me, que é uma estratégia. E eu concluo afirmando aqui em Hebreus capítulo 5, justamente como as nossas faculdades físico-biológicas, elas funcionam para esse discernimento, alinhados com o Espírito. Não é só uma questão de êxtase e de revelação espiritual. O nosso próprio corpo nos ajuda a entender isso. Hebreus capítulo 5, versículo 14, do 11 ao 14, eu vou ler só o 14, mas diz assim: mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Perfeitos aqui são os experimentados, né? Perfeitos aqui são aqueles que cumprem, os quais, em razão do costume, um sinônimo para a palavra costume é hábito, é prática, não é? Em razão do costume, observa a palavra que vem em seguida, o verbo ter, ele está no plural. Diz assim: tem os sentidos. E os sentidos aqui não são espirituais, os sentidos aqui são físicos e biológicos. Porque desde o versículo 11, ele vem falando de negligência em ouvir, em leite, em alimento. Ele está falando das condições físicas. Tem os sentidos exercitados, costume, hábito, prática, exercício. Aí diz assim: para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, o discernimento é essa chave, podemos denominar aqui de hermenêutica espiritual, para ajudar na nossa consciência. O discernimento ele vai buscar justamente no contexto da consciência, do contexto que Deus já populou ali na nossa mente, no nosso entendimento, por meio da lei moral e depois da lei escrita, para nos dar a capacidade de fazer conforme aquilo que ele tem falado, conforme o que ele tem orientado. Vamos para a próxima tela. Próxima tela nós temos as revelações da lei diante da salvação. A lei revela o pecado, a lei revela a morte, a lei revela a natureza humana denominada pelo pecado, e a salvação não é pelas obras da lei. Ministro Sóstenes, isso deixa ainda muito mais claro, até pelo que o pastor bem colocou aqui,
fica bem mais claro que a lei ela tem uma finalidade que não é a de salvar ninguém. A lei não foi dada ao homem para ser salvo. Paulo, em Gálatas capítulo 3, versículo 19, ele diz para que é a lei, ele diz a lei foi dada para a transgressão, para mostrar o que é transgressão, revelar o pecado, porque a lei não tinha força sobre o homem, porque Paulo, em Romanos 8, ele vai dizer que a lei não tinha força sobre o homem, porque o homem estava enfermo pelo pecado. Embora que o salmista tenha dito que a lei do Senhor é perfeita por quê? Porque revela o caráter de Deus, revela a vontade de Deus, mas ela era incapaz de transformar o homem, visto que o homem estava enfermo pelo pecado. É por isso que a lei ela vem revelar o pecado, vem revelar a morte, revela a natureza humana e, sobretudo, é o que Paulo, aos Gálatas, em capítulo 3, versículo 25, ele vai dizer assim, que a lei, ela nos serviu de guia, nos serviu de aio, né? Nos serviu de guia para nos conduzir a Cristo. Em outras palavras, a lei foi um espelho para nós, para mostrar quem de fato nós somos e dizer assim, vocês são imperfeitos, incapazes de modificar qualquer coisa de vocês. Agora eu tenho uma solução para vocês. A lei pega na nossa mão e nos leva para pegar na mão de Cristo. Pastor, e desta forma, a lei, seguindo essa linha de pensamento, a lei vai cumprir uma função pedagógica de nos conduzir pela revelação aquilo que acontece com a mente humana por causa da destituição. O homem pecou e, destituído da glória de Deus, a mente desse homem ela se tornou uma mente cauterizada, não é? Uma mente insensível para a percepção das coisas espirituais. E esta deformidade que acontece na consciência do homem não permite com que esse homem enxergue o que é necessário. E aí ela vai fazer um caminho de conduzir este homem, conforme Paulo diz aos Gálatas, para a realidade bíblica e a realidade da salvação. E aí, pastor, gostei muito da sua fala, especialmente quando o senhor trouxe para o diálogo da consciência o conhecimento da soteriologia e da hamartiologia, né? Mostrando que este homem, ele transgrediu contra Deus, não somente pecou, no sentido de errar o alvo, mas este homem, na verdade, ele se afastou plenamente de Deus. E ele fez essa atitude consciente de que estava transgredindo. Conforme Paulo diz na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2 e o versículo 14, ele diz assim, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Veja que a Bíblia está dizendo que Adão estava consciente do que estava realizando. E uma alegoria que eu gosto muito de usar, especialmente nos púlpitos, quando eu estou tratando desse assunto, é de que Adão olhou a condição dele e daquilo que Deus tinha orientado, e ele disse assim, se é de crer em Deus e se é de crer no diabo, eu vou colocar minha fé no diabo. Então, quer dizer, ele estava consciente do que ele estava realizando. E essa transgressão fez com que esse homem ficasse distante de Deus. E aí, como o pastor disse, eu agora esqueci, pastor, o nome de... Não sei se é o pastor Gilberto, Antônio Gilberto, que diz, aonde a Bíblia fala, falamos. E aonde a Bíblia se cala, calamos. Se não me falha, é o pastor Antônio Gilberto. E aí, eu gostei muito dessa sua colocação, porque Romanos 2... ele não nos conduz a um outro entendimento, porque o entendimento bíblico, até onde a Bíblia fala, é de que o único elemento salvífico é o sangue de Jesus e o sacrifício feito por ele na cruz do Calvário. Não existe outro método. A Bíblia não apresenta dizendo que se o homem olhar para o céu e para as estrelas, ele será salvo. Mas somente, unicamente, o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Isso está no discurso do apóstolo Pedro, lá em 4 e 12 de Atos, quando ele diz, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelos quais devamos ser salvos. E ainda voltando a Romanos, por exemplo, Romanos capítulo 13, versículo 19, ele diz assim, ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo o mundo seja culpável diante de Deus.
porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o conhecimento, vem o pleno conhecimento do pecado. E Paulo vai continuar argumentando que Deus encerrou todos debaixo do pecado para poder também justificar a todos. Vamos para a próxima tela, por favor. Próxima tela, nós temos implicações do texto de Romanos 2 e 12, comentamos já a imparcialidade de Deus. Deus é imparcial, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Responsabilidade da consciência, Paulo deixa claro que a criação proclama a glória de Deus e Deus se revela por meio da criação, e em decorrência dessa criação, nenhum homem desculpável diante de Deus. Entretanto, a criação, ela é incapaz de dizer quem é o Salvador. Ela aponta Deus, ela anuncia Deus como Criador de todas as coisas, e o homem é indesculpável diante de Deus, porque ele não tem como negar de que há um Criador por trás de tudo isso. Veja, versículo 19, versículo 20 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Ninguém pode dizer que Deus não existe, ninguém pode dizer que Ele é o Criador, porque Ele diz assim, está aí revelado, está aí a assinatura dele na criação. Agora, com relação à salvação, ninguém poderá ser salvo por meio, através da revelação geral. Revelação geral, que é aquilo que Deus se manifesta através da criação. Porque o texto bíblico deixa claro de que o único caminho através do qual o homem pode ser salvo é através de Jesus Cristo. Mas, pastor, existem casos complicados. Ok, existem casos complicados. Mas qual é a solução? A solução, qualquer que seja a solução, terá que passar por alguns critérios. Primeiro critério, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Cristo veio morrer por todos. Então, todos têm que estar debaixo desta graça. Segundo, a Bíblia diz que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, se Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, Deus, por ser justo, oferecerá oportunidade a todos. Terceiro, todos têm que reconhecer que são pecadores, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há como questionar isso. Não há como questionar. E quarto, só Jesus é aquele capaz de salvar o homem dos seus pecados. Jesus disse, já reafirmamos, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Qualquer que seja a solução, qualquer que seja a resposta para explicar as situações que são difíceis de compreender, terá que considerar esses 4 princípios que aqui mencionamos. Qualquer outra resposta fora dessas balizas não se pode explicar, a não ser exclusivamente com a tentativa de utilizar o humanismo como uma fonte hermenêutica para poder compreender a coisa que diz respeito à salvação de todos os homens. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí nós temos o funcionamento da consciência, acusação, defesa e julgamento, vãs justificativas e o debate no tribunal. Vamos para a próxima tela. E aí, ministro Sóstenes, a consciência julga com total imparcialidade, a consciência não aceita apelação, a consciência julga as nossas ações mediante os fatos e a consciência age individualmente. Pastor, eu gostaria de ler um texto bíblico em João, capítulo de número 8. Eu acho que esse texto aqui nos ajuda à compreensão. Jesus disse assim,
capítulo 8, versículo de número 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Esse texto aqui é um texto muito conhecido de todos nós, pois esse texto ele trata da situação de uma mulher que foi apanhada em adultério, e neste momento aqui, a Bíblia nos mostra que Jesus chamou a consciência daqueles que estavam ali presentes, para que eles pudessem analisar, a partir de uma reflexão interior, qual era o estado que eles se encontravam diante de Deus. E, naquele caso, todos que estavam acusando aquela mulher silenciaram-se e se afastaram daquele local. Então, nós observamos que a consciência ela deve ser conduzida para este tipo de contexto. Como diz ali no nosso comentário, né? A consciência julga com total imparcialidade, não fazendo acepção de pessoas ou aceitando qualquer tipo de discriminação. A consciência não aceita apelação. O seu julgamento é irrefutável, absoluto e inapelável. Não faz alteração nos seus juízos, motivada por bajulação contida em palavras bonitas e orações poéticas. A consciência julga nossas ações mediante os fatos, não julga em cima de especulações e suposições. A consciência age individualmente. A consciência de cada pessoa exerce juízo sobre os atos dela e não de outrem. Nós vemos aqui, pastor, que há um momento que cada um de nós, e isso serve para o professor tratar disso em sala de aula, há um momento que cada um de nós chegamos em casa e sozinhos. A consciência é ativada. Por mais que alguém tente maquiar uma realidade, usar, especialmente nesse período hoje de tecnologia, né? Pessoas usam filtro para tentar manipular uma situação e mostrar uma realidade, mas a consciência, ela cumpre um papel de ser um tribunal crítico, de autocrítica de cada um de nós, salvo, como eu já disse em determinado momento, quando esta consciência ela está cauterizada. Caso não, esta consciência ela é ativada pelo Espírito Santo. Primeiro, é importante dizer que essa consciência se relaciona com a nossa fé. Se nós lermos, parto já para a conclusão do pensamento, mas se nós lermos rapidamente aqui em 1 Timóteo capítulo 1 e o versículo 5, diz assim, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Esta consciência ela se relaciona com a fé. Em segundo lugar, esta consciência também se relaciona com o Espírito Santo. Quando a gente vê lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, se diz o seguinte, 4 e 2, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Ou seja, essa consciência, ela lida também com a presença de Deus. Como eu citei que ela relaciona-se com o Espírito Santo, eu cito aqui Romanos, capítulo de número 9 e o verso de número 1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho da minha consciência no Espírito Santo. Então, essa boa consciência, para estar ativada, ela precisa se relacionar com a fé, se relacionar com o Espírito Santo e com o próprio Deus. Eu gostaria de retomar esse assunto depois do nosso rápido intervalo, que é muito importante, é muito esclarecedor essa sua colocação que o senhor fez. Vamos para o nosso rápido intervalo, daqui a pouco retornaremos. Voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical, e esta semana estudando a 6ª lição, que tem como título A Consciência, o Tribunal Interior. E no bloco anterior, né, o evangelista Sóstenes trouxe aqui uma informação muito pertinente, mostrando que a consciência, Paulo, na abordagem paulina sobre a consciência, né, que faz parte da teologia paulina, Paulo utiliza esse termo consciência mais de 70 vezes no Novo Testamento em suas epístolas, e o apóstolo Paulo, ele relaciona a consciência com o Espírito Santo, relaciona a consciência com a fé, relaciona a consciência com
com Deus, com a revelação de Deus. Isso é importante porque isso mostra claramente que a consciência, ela não é autônoma. A consciência, lembrando que aqui já comentamos, que ela foi afetada pelo pecado, né? E, consequentemente, nós vamos avançar para isso quando vamos falar sobre consciência cauterizada, mas ela foi afetada pelo pecado e ela só funciona, de fato, dentro do princípio para o qual ela foi criada, quando ela está sujeita, quando ela está sob o domínio, sob o escrutínio da palavra de Deus. Até porque o apóstolo Paulo, ele descreve em sua epístola que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho. E Paulo, ainda comentando sobre isso, né, sobre este bloqueio mental, este bloqueio da consciência, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, ele diz assim: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, aqui ele mostra o poder da palavra. Paulo diz assim: olha, a nossa batalha não é física, nossa batalha é espiritual, não existem assim corações duros, existem mentes bloqueadas, mas a palavra ela é tão poderosa que é martelo que esmiuça a penha, ela destrói todos os raciocínios falaciosos, toda fortaleza que se levanta na mente. E aí qual é a finalidade? Quando ela bate, ela arrebenta essas fortalezas, ela leva a mente cativa a Cristo. E levar a mente cativa a Cristo é dizer assim, que o princípio, que o Espírito Santo, que a palavra, que a revelação, a fé está dominando completamente esta consciência. E quando esta consciência é dominada pelo Espírito, aí sim, ela começa a funcionar como de fato Deus sempre tensionou que ela funcionasse. Vamos para a próxima tela, por favor. Próxima tela, nós temos, irmão Jonas, aí a consciência cauterizada. O que é isso? Vamos trazer uma definição rápida. A consciência cauterizada é aquela que se mostra, primeiramente, insensível ao pecado, que perde a sensibilidade para as coisas boas e corretas, significa a neutralização de todo o sentimento humano que qualquer criatura possui, a perda da capacidade de distinguir entre o certo e o errado, entre o que é puro e o que é impuro, o profano e o sagrado. É uma citação do livro do autor da lição, Corpo, Alma e Espírito, do pastor Silas Queiroz. E ele cita também Efésios capítulo 4 e o versículo 19, pastor. Quero ler esse texto para comentar bem rapidamente sobre essa questão dessa consciência cauterizada, a consciência que fala de cauterização, uma coisa que foi queimada, né? Coisa que foi queimada, que perdeu a sensibilidade. 4:19 diz assim a palavra de Deus: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Nós estamos falando aqui que a consciência ela julga, que a consciência ela defende, que a consciência ela é um tribunal do homem e realmente ela acusa, ela é implacável, mas quando essa consciência ela está afastada de Deus, ela pode ficar cauterizada ao ponto de perder o senso do que é o certo e do que é o errado, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 4, versículo 19, perdendo todo tipo de sentimento e se entregando a todo tipo de dissolução para cometer qualquer tipo de avareza. Isso pode acontecer sim. Aí nós temos aqui, pastor, só pegando aquele gancho que o senhor falou, a gente está percebendo que a consciência ela não é autônoma de jeito nenhum, quer dizer, ela pode ser manchada, ela pode ser maculada, ela pode ficar cauterizada, ela pode levar o homem a perder toda a sensibilidade em relação a Deus e deixar o homem como se fosse, dentro dessa situação aqui, cometer qualquer tipo de impureza. Agora, como é que isso se dá?
que a cauterização, ela é um processo. Isso não acontece de uma hora para outra. As pessoas, vamos trazer no âmbito cristão, quer dizer, um crente em Cristo Jesus, mas não gosta de ler, não ora, vai negligenciando a vida espiritual. O tempo vai passando, vai passando, vai passando, e muitas vezes a pessoa pode chegar nessa condição ao ponto de perder a salvação em Cristo Jesus. Uma coisa, pastor, interessante é o seguinte, quando nós falamos de cauterização, de repente talvez algum irmão novo convertido esteja aqui nos acompanhando e assim não compreenda de fato o que é isso. Na verdade, cauterização é você tem uma ferida que sangra, né, e de repente você vai lá e estanca aquele sangue, de sorte que você já não sente mais a sensibilidade daquela ferida. Então, na verdade, o que Paulo deixa claro é que a nossa mente, a nossa consciência precisa estar sangrando. E sangrar aqui fala de sensibilidade. E sensibilidade a quê? Sensibilidade ao Espírito, sensibilidade à palavra, sensibilidade aos princípios divinos. Quando essa consciência é cauterizada, já está dizendo, você é insensível a toda e qualquer coisa que diz respeito a Deus. E aí, para o seu comentário, para endossar o seu comentário agora, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2 diz assim, ele está falando do contexto de apostasia, ele diz assim, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, ou seja, esse comportamento de apostasia, essas mentiras que eles falam, é resultante, é fruto de uma consciência cauterizada. Muito bem. A cauterização era um processo da medicina rudimentar da época, não é? Onde estancavam os sangramentos, uma queima mesmo na derme, né, da pele, onde os microvasos eles eram queimados, estancados. E Paulo aplica isso no contexto da mente. É como falou o professor Jonas, e a palavra foi processo. Eu vou pegar até a linha de pensamento dele aqui em Efésios capítulo 4. Esse capítulo 4 de Efésios é muito interessante, ele tem 32 versículos, e a metade deles fala como deve andar na presença de Deus. O versículo 1 diz isso, mas o versículo 17 por diante, ele fala como não deve andar. Ele inicia assim, e digo isto e testifico do Senhor para que não andeis, mas como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Aqui começa o processo, vaidade. O versículo 18, irmão Jonas, diz assim, entenebrecidos. Veja que é um processo decadente. Entenebrecidos no entendimento. Entenebrecido significa uma mente obscurecida, uma mente que não compreende, não discerne mais o que falamos no bloco anterior. Aí depois vem um outro grau, separados da vida de Deus. Veja que é uma decadência mesmo. Separados da vida de Deus pela ignorância. A palavra aqui é agnóia, falta de conhecimento que há neles. Aí vem aqui a palavra poroses, dureza de coração. É um coração insensível, é um coração ressecado, é uma mente, coração aqui é sinônimo também de mente, de entendimento, que está relacionando com a mente entenebrecida, os quais, havendo perdido todo o sentimento, veja de onde parte, né? O sentimento já não existe mais, a mente cauterizada, entenebrecida, apartada de Deus, sem conhecimento, ignorância, e chega ao estado aqui que diz assim, perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução. A palavra dissolução aqui é a selgueia, que quer dizer uma inclinação total para a depravação, para a imoralidade, confirmando para com avidez cometerem toda a impureza. É aqui onde lemos no bloco anterior, Hebreus capítulo 5, versículo 14, que a prática e o exercício faz com que o homem se torne perfeito, experimentado. O contrário disso, a falta da prática, a falta do exercício, da meditação na palavra, na orientação, na conexão espiritual, apresenta esse outro quadro aqui totalmente negativo, funesto, porque diz assim, entregaram a dissolução para com avidez cometer toda sorte de impurezas, de imoralidades. A consciência aqui já não é mais uma consciência pura, conforme 2 Coríntios 2:15, mas é uma consciência agora morta, entregue totalmente aos prazeres, à dissolução.
e observamos que aqui não tem a presença do diabo, não é o diabo que causa isso, é o próprio homem. Não é? Paulo escrevendo a segunda carta aos Coríntios, do capítulo número 11, pastor Dadiaco citou aqui, o versículo 4 diz assim, versículo 3, 2 aos Coríntios 11, 3. Temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, ele está se referindo a um acontecimento de 2000 anos atrás, lá no Gênesis. Temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, sejam de alguma sorte, de alguma forma, corrompidos os vossos sentidos da verdadeira simplicidade que há em Cristo Jesus. Aqui sim é o diabo que está promovendo tudo isso. Astúcia. A palavra astúcia significa habilidade em enganar. É a habilidade em distorcer a verdade como que fosse, trazendo ali uma mentira disfarçada como que fosse a verdade. Foi o que ele fez com Eva. E Paulo, 2000 anos depois, está dizendo, eu temo que isso volte a acontecer. Porque era uma realidade muito patente, não é? Na vida de todos aqueles que cristãos serviam a Deus, como hoje, na realidade também. Uma é o diabo e outra a nossa própria consciência cauterizada que gerará obras mortas. E uma coisa que é importante destacar, pastor, é que o fato de ter a consciência cauterizada, são duas situações. Existe aquele que não conhece a Jesus, né? Aquele que não conhece a Jesus é uma situação. O senhor descreveu aí aqueles dos ímpios, né? Os que não conhecem a Deus. Paulo dizendo assim, não volte a fazer aquilo que vocês faziam. Isso. Porque vocês faziam porque vocês eram ignorantes, tinham um coração duro e tal. Mas existe aqueles também que, mesmo tendo conhecido, aí que a situação é mais complicada, porque eles receberam a verdade, eles conheceram a Cristo, mas por decisão deliberada, resolveram, como Paulo escreveu aqui a Timóteo, resolveram apostatar. Paulo, por exemplo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, diz assim a Timóteo, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, observe, tendo rejeitado, Paulo não está falando de gente descrente, Paulo está falando de crente, quer dizer, eles rejeitaram, eles voluntariamente disseram, eu não quero. Tinham uma consciência antes. Tinham a consciência, e rejeitaram. Poderiam fazer, como Paulo está dizendo a Timóteo, manter, porque não é só dizer assim, eu tenho uma boa consciência, não. Essa consciência ela precisa ser mantida diariamente. Por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, a mente está sendo transformada à medida em que eu continuamente estou exercendo isso que Paulo está chamando de manter a fé e a boa consciência, né, ministro? Sim, pastor. E me permita aqui, essa parte está muito interessante e eu gostaria de me dirigir para os irmãos que, como professores, e os senhores sabem muito bem disso, e me ensinaram assim, que a parte teórica ela é importante para fundamentar o conhecimento, mas a parte prática. Porque, veja, foi falado aqui que a consciência se relaciona com a fé, a consciência se relaciona com o Espírito Santo e a consciência se relaciona com o próprio Deus. Que parte é esta da consciência? A parte imaterial. E aí Paulo ele vai usar uma linguagem totalmente física, tangível, material. Ele vai falar de cauterização. E isto nos dá a entender o seguinte, que existe uma parte material e imaterial. E como é que se dá isso? Me permita aqui compartilhar essa reflexão, dizendo aos caros irmãos que às vezes acontece o caso de um cristão escutar algo, assistir algo, tocar em algo, pensar em algo, que a Bíblia orienta que esse não deve ser o procedimento dele. Naquela mesma hora ele sente um frio na barriga. Ele sente um calafrio dizendo, eita, não era para eu ter chegado aqui. Ele sente o peso do Espírito Santo dizendo para ele, não era para você ter agido dessa maneira. E ali ele se arrepende. Mas tem um que vai e toca e fala,
chama palavras que não condiz com a vida de um cristão, usando linguagens torpes, ouvindo coisas inadequadas para um cristão, acessando conteúdos inapropriados, a princípio dá um baque no coração. O coração bate mais forte, ele sente o calafrio, mas de repente, como ele não vai dando atenção à voz do Espírito Santo, a sua mente vai amortecendo e vai esfriando, e daqui a pouco ele já não sente mais aquele impacto no seu coração. E aí se dá o caso de chegar ao ponto de ter uma mente cauterizada a ponto de ele não sentir mais nada. Tanto é que hoje tem crentes que, infelizmente, andam na vida de pecado, praticando de fato coisas que são obscenas, que são reprováveis pela Bíblia, e ele já não sente mais o Espírito Santo dizendo: você está errado, você deve se arrepender, você deve confessar. Isso por quê? Porque a mente dele chegou a esse estado de cauterização. Eu lembro aqui rapidamente um exemplo. Acontece que um jovem, uma vez foi na casa de um amigo dele, obreiro, aí queria uma definição de mente cauterizada. Aí ele disse assim, e na casa desse obreiro ele tinha um pastor alemão. Tinha um pastor alemão, e aquela era, eu acho que a 4ª vez que aquele jovem tinha ido na casa daquele obreiro. E o rapaz perguntou assim: o que é uma mente cauterizada? Aí ele disse assim: olha, eu vou lhe responder de maneira bem prática. Essa hoje, contando com hoje, quantas vezes você já veio aqui em casa? Ele fez 4 vezes. Ele disse: no primeiro dia que você veio aqui, aí disse o nome do cachorro lá, né? Do cachorro. Como é que ele reagiu? Ele disse: ele só faltou vir para cima de mim. Na segunda vez, ele já latia, mas não ferozmente. Na terceira vez ele deu 2 latidos. E hoje? Hoje ele nem latiu, ele está calado. Ele diz: é a consciência. Quando você insiste com o pecado, a primeira vez que o pecado você faz, a consciência grita. Aí você não está aí nem para a consciência, vai fazer de novo, a consciência grita. Chega um momento em que você se acostumou de tal forma que a consciência já não vai mais falar, já não vai mais acusar, porque ela já está acostumada. Vamos para a próxima tela. Próxima tela: defeitos da consciência, Deus o supremo juiz. Próxima. E aí, sobre defeitos da consciência, nós já comentamos sobre mente cauterizada. Mesmo com a consciência pura, devemos estar humildemente submetidos a Deus para que sejamos inteiramente examinados por Ele. Só Ele, o supremo juiz, pode sondar nosso interior e expor os mais profundos desígnios do nosso coração, mesmo os que nos sejam ocultos. Então nós temos aqui, bem assim, fazendo um croquisinho. Primeiro, nós temos a consciência. A consciência, ela não é autônoma. A consciência, para funcionar perfeitamente, precisa funcionar com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, com uma revelação, com aquilo que nós temos aprendido, e precisamos, mesmo com a consciência tranquila, mesmo com a consciência pura, renovar essa consciência todos os dias para que a nossa mente seja transformada. Pastor, o nosso tempo já foi embora. Que orientações o senhor dá ao professor que nos acompanha quando estiver ministrando esta aula? O assunto é muito pertinente, é um assunto profundo, não se encerraria apenas com uma lição, mas que o professor ele possa aprofundar-se mais no contexto. Toda essa lição é um chamariz, é uma motivação para que a gente se aprofunde mais, leia mais, né? Só finalizando aqui, a consciência pode também se tornar impura e contaminada. Pode citar esse versículo, primeiro Tito, capítulo 1, versículo 15, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Explore mais sobre o espírito, a alma, o corpo, e na lição desta semana, deste domingo, sobre a consciência, as várias vertentes que a consciência ela pode apresentar dentro do contexto bíblico. Ministro Sóstenes. Queridos professores e irmãos que estão nos acompanhando, tem um texto bíblico que só lemos exclusivamente na Santa Ceia, mas era importante usar esse texto para uma conduta de uma consciência pura diante de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Este autoexame, esta autoanálise, ela é importante por uma consciência pura que é respaldada pela palavra de Deus.
Bom, Jonas. O professor da escola dominical deve incentivar em sala de aula a leitura dos textos bíblicos que foram comentados aqui e também na lição, já que estamos falando de consciência, porque quem regula realmente a consciência é a palavra de Deus, para evitar dois extremos. Ou a hipersensibilidade, achar que tudo é pecado, ou se não, achar que nada é pecado. Então, quem é o nosso supremo juiz? A Bíblia, a palavra de Deus, é por ela que a consciência deve se regular. É por isso que é importante a leitura, né, e participar da escola dominical. Eu sempre digo que um aluno de escola dominical, ele sabe mais, tem o que falar, tem o que responder, sabe argumentar melhor, porque ele está lá todos os domingos tendo a oportunidade de poder interagir com o professor e com os outros amigos, os outros irmãos de sala, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Lembrando, evitar a hipersensibilidade, que geralmente é resultante de uma vida desprovida de leitura da palavra, geralmente em cima daquilo, de algo subjetivo, de muita, entre aspas, revelação, e por outro lado, jogar aquilo que a Bíblia chama de princípio, jogar na vala da opinião. Não, isso é opinião tua, não é opinião minha, eu acho que é pecado, tu não acha questão, joga aí na vala da opinião, não. O que a Bíblia define como pecado é pecado, e quem pode definir como pecado é o próprio Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas e nos fez agentes ou seres morais. Ele estabeleceu a sua palavra. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Que pena, né? Terminou com tanta coisa ainda para comentar, uma lição maravilhosa, mas vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção sobre a vida de cada professor, de cada aluno. Pastor Almir, o Senhor nos dá a honra. Pois não, pastor. Oremos, Pai, querido e amado Deus, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, por mais esta lição que será ministrada, Senhor, neste domingo. Que todos os professores, todos os alunos sejam participativos, que Teu Espírito Santo possa iluminar as mentes que ali envolvidas, Senhor. Obrigado por esse espaço, pelo nosso pastor presidente, pela superintendência da Rede Brasil de Comunicação, também pela superintendência das escolas bíblicas dominicais, a todos os professores, todos aqueles que estarão envolvidos. É o que nós te pedimos, Pai, te agradecemos, já confiando no êxito desta lição, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a 6ª lição do trimestre com o título A Consciência, o Tribunal Interior. Na próxima semana veremos a 7ª lição com o tema Os Pensamentos, a Arena de Batalha na Vida Cristã. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.